Oiê, tudo bem? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora. E aqui a gente fala sobre história, feminismos e educação. E hoje eu queria falar sobre um tema que aparece muito na vida acadêmica, mas que nem sempre a gente para pensar com profundidade, que é a chamada Síndrome da Impostora. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas se você não sabe, é tipo aquela sensação de que você não deveria estar ali, de que todo mundo sabe mais do que você e de que em algum momento alguém vai descobrir, vai perceber que você não é tão competente assim. Ou de que não deveria estar naquele espaço. Isso acontece muito na pós-graduação, na universidade, na pesquisa, na docência, em congressos, em bancas, em apresentações. Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Por que essa sensação aparece tanto entre nós mulheres? Será que é só uma questão individual? Só uma insegurança? Uma falta de confiança apenas? Ou será que existe uma história mais longa por trás disso? O termo Síndrome da Impostora foi criado na psicologia para descrever pessoas competentes que não conseguem reconhecer a sua própria capacidade. Mas quando a gente olha para agora, e olha para a história, principalmente para a história das mulheres, talvez essa sensação não seja apenas psicológica. Durante muito tempo, as mulheres foram afastadas dos espaços de estudo, dos espaços de decisão, dos espaços de produção de conhecimento. Durante séculos, quem escrevia os livros? Eram homens. Quem ensinava? Eram homens. Quem ocupava as universidades? As academias, as instituições científicas eram os homens. E isso não aconteceu por acaso. Na historiografia, a gente tem John Scott, que vai mostrar que as relações entre homens e mulheres não são apenas diferenças naturais, mas sim relações de poder que foram sendo construídas ao longo da história. Ou seja, não é que as mulheres não sabiam. Muitas vezes elas não podiam estar nesses espaços. A autora Silvia Federici, por exemplo, ela vai mostrar que em vários momentos da história, mulheres que tinham conhecimento foram perseguidas, silenciadas ou até mesmo excluídas e queimadas, como parteiras, curandeiras, mulheres que sabiam ler, mulheres que ensinavam, mulheres que tinham autonomia, o controle sobre o corpo das mulheres e o controle sobre o conhecimento sempre estiveram muito ligados. O trabalho das mulheres foi desvalorizado, muitas vezes até invisibilizado. E o conhecimento produzido por elas foi sempre desacreditado ou apagado. Em vários momentos da história, as mulheres que sabiam demais, que falavam demais, ou que não se encaixavam no que se esperava delas, foram perseguidas, silenciadas, excluídas. Então, quando a gente olha para hoje e vê tantas mulheres na universidade, na pós-graduação, na pesquisa, não dá para esquecer que esse é um espaço que por muito tempo não foi pensado para nós. Então, quando hoje uma mulher entra na universidade, faz mestrado, faz doutorado, vira pesquisadora, vira professora, ela não está entrando em um espaço neutro. Ela está entrando em um espaço que durante séculos foi pensado para não ser dela.
E talvez seja por isso que a sensação de não pertencimento apareça com tanta força. Não porque as mulheres não são capazes, mas porque historicamente elas foram ensinadas que aquele não era o lugar delas. E quando a gente traz isso para a vida acadêmica, isso fica ainda mais evidente. A universidade é um espaço de muita cobrança, de avaliação constante, de comparação, de disputa por bolsa, por vagas, por reconhecimento. E nem todo mundo chega nesse espaço com o mesmo histórico, com a mesma segurança, com as mesmas referências. Autoras como Lélia Gonzalez e Patrícia Hill Collins falam muito sobre isso, quando mostram que o conhecimento sempre foi produzido a partir de certos lugares sociais. Durante muito tempo, a voz considerada legítima foi a voz masculina, branca, de classe média, ligada às instituições. E quando outras vozes começam a aparecer, elas precisam provar o tempo todo que são capazes. Provar que sabem, provar que merecem estar ali, provar que têm autoridade para falar e viver nesse lugar de prova. E quando outras vozes começam a aparecer, elas precisam provar o tempo todo que são capazes. Provar que sabem, provar que merecem estar ali, provar que têm autoridade para falar. E viver nesse lugar de prova constante cansa e pode gerar exatamente essa sensação que a gente chama hoje de síndrome da impostora. Por isso eu fico pensando, se em muitos casos não é que as mulheres tenham mais síndrome da impostora. Talvez elas tenham mais consciência de que aquele espaço nunca foi um espaço totalmente aberto para elas. E talvez por isso a sensação de não pertencimento apareça com mais frequência. Ao mesmo tempo, a gente também vê o contrário. Gente muito preparada se sentindo insuficiente e gente pouco preparada se sentindo absolutamente segura. Lá, o topo. Então, talvez a pergunta não seja a de que existe a síndrome da impostora, mas também quem se sente impostor e quem nunca se sentiu ou se sente. Pensar sobre isso não é transformar tudo em disputa, mas é apenas reconhecer que a vida acadêmica ela não é feita só de um esforço individual. Ela também é feita de história, de desigualdades, de oportunidades diferentes e de quem foi ensinado desde cedo que podia ocupar certos lugares. E talvez entender isso ajude a gente a olhar para nós mesmas com um pouco mais de cuidado e um pouco menos de culpa. Porque às vezes a sensação de ser impostora não vem da falta de capacidade, vem da história de quem sempre teve que provar muito a sua capacidade, de que podia estar ali. Por hoje eu fico por aqui. Sou a Ana Clara e esse é um espaço para a gente falar de história, educação e feminismos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações e vem me acompanhar por aqui e nas redes sociais. Um grande beijo e hasta luego!